A história de Caim e sua esposa é verdadeiramente intrigante, especialmente para aqueles que notaram em Gênesis que a dinastia de Caim continua. A história levanta uma pergunta que despertou a curiosidade de muitos. Onde Caim encontrou sua esposa? Para desvendar esse mistério, precisamos nos aprofundar nas profundezas dos versículos bíblicos. Esses versículos nos informam que, depois de Caim matar seu irmão Abel, ele foi banido por Deus e vagou para a terra de Nod, que ficava a leste do Éden. Mas aqui surge um momento crucial quando o texto afirma que Caim fez amor com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a Enoque, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 17. Já que as mulheres não foram mencionadas antes de Eva, surge o mistério de como Caim deixou a área celestial e vagou para encontrar uma esposa. Isso apresenta duas possíveis explicações para a origem da mulher que Caim casou-se. Se a história lhe interessa, então vamos começar. Como resultado do pecado de seu pai no céu, a terra foi amaldiçoada, e agora o próprio filho está amaldiçoado através da terra. Assim começou a jornada da humanidade no mundo, entregando-se a paixões e maldições. Essa é a explicação para o trabalho árduo e as dificuldades da raça humana fora do paraíso. Além disso, há a punição de vagar. Quando você lavrar a terra, ela não dará mais os seus frutos para você. Será um nômade e fugitivo errante pela terra. Gênesis capítulo 4, versículo 12. A maldição de Caim, o cultivador da terra, não é apenas mais severa do que a da terra, mas também tem origem nela. A mesma terra onde ele escondeu seu crime e que agora entregará sua punição, retendo seu poder precisamente daqueles que dependiam dele. Caim vai para o exílio, assim como seu pai foi exilado do céu. Daqui em diante ele não terá apenas um lugar permanente para morar, mas também paz, como evidenciado por seus medos. Hoje você está me expulsando da terra e serei escondido de sua presença. Serei um fugitivo errante pela terra. Gênesis capítulo 4, versículo 14. Caim contesta suas alegações, mas Deus lhe concede proteção especial como sinal para impedir que ele seja prejudicado. A proteção de Caim vai além do sinal que o diferencia do resto do mundo. Ela inclui também a promessa de vingar sua morte, caso o sinal sozinho não seja suficiente. Depois de deixar a presença de Deus, ironicamente, ele se estabelece na terra de Nod, onde experimenta as alegrias e desafios da vida familiar, continuando a cadeia de gerações assim como seu pai. Onde ele encontrou uma mulher em um mundo desprovido de humanos não é respondido explicitamente na Bíblia. No entanto, acredita-se que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou um parente próximo, já que todas as pessoas na Terra naquela época eram descendentes diretos de Adão e Eva. Onde então Caim encontrou sua esposa? Há duas opções disponíveis para isso. A primeira opção sugere que Deus criou grupos adicionais de pessoas e as dispersou por diferentes partes do mundo. Isso sugere que a mulher com quem Caim casou-se poderia ser parte de um desses grupos distintos. No entanto, ao examinar a história de Gênesis, essa ideia parece impossível. No capítulo 3 de Gênesis, Adão se refere à sua esposa Eva e declara: Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. Gênesis capítulo 3, versículo 20. A frase mãe de todos os seres vivos refere-se apenas aos seres humanos, enfatizando que Adão e Eva foram o casal humano original do qual todos os seres humanos subsequentes surgiram. Assim, a ideia de Caim encontrar um grupo separado de pessoas criado por Deus contradiz as Escrituras. A narrativa bíblica, que sugere que toda a raça humana descende apenas de Adão e Eva, enfrenta desafios quando confrontada com a ciência. A diversidade genética, as evidências fósseis, a teoria da evolução, a idade da Terra e a adaptação ao ambiente são aspectos que contradizem a ideia de uma origem única. A ciência oferece explicações mais complexas, enquanto as interpretações religiosas fornecem uma perspectiva espiritual e moral. Ambos os domínios desempenham papéis valiosos, e a compreensão deve ser guiada pelo respeito às diferenças entre fé e ciência. O apóstolo Paulo sugere que Deus usa o que é considerado fraco e tolo pelo mundo para realizar seus propósitos, e isso inclui a mensagem do Evangelho, que pode parecer uma loucura para aqueles que confiam apenas na sabedoria humana.
O objetivo é ressaltar a soberania e a sabedoria de Deus em escolher meios que transcendem a compreensão humana. Uma explicação alternativa sugere que Caim pode ter se casado com sua irmã, sobrinha ou bisneta. Dois fatos que nos ajudam a entender quem ela era são: primeiro, a Bíblia não menciona os nomes de todos os descendentes de Adão. Segundo, a idade em que Caim casou-se com uma mulher não foi fornecida na época. Como já mencionamos, não havia outras pessoas no mundo além de Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, tragicamente, Abel foi morto. Com base na descrição dos eventos entre Caim e Abel, parece que ambos eram agricultores na época. Também é aparente que eles já eram adultos e tinham suas próprias famílias. É possível que Adão e Eva tenham tido outros filhos além de Caim e Abel, especialmente considerando que Abel foi morto depois de Adão e Eva. Seus descendentes se multiplicaram, incluindo seus netos e bisnetos. Foi uma das filhas ou netas de Adão. Outra possibilidade é que Eva tenha se casado com Caim praticando incesto. Depois que Caim foi amaldiçoado e exilado, ele viajou para o leste do Éden, onde conheceu e se uniu à sua esposa que o acompanhou. Caim fez amor com sua esposa. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Apesar de ser amaldiçoado por Deus e marcado para evitar danos, Caim encontrou uma mulher que concordou em ser sua esposa. Ela poderia ter sido uma de suas irmãs ou a filha de Abel ou Sete, sua sobrinha. Ela também poderia ter sido uma ou duas gerações depois. A ambiguidade em Gênesis nos lembra de especular sobre o relacionamento entre Caim e sua esposa. No entanto, vale ressaltar que a esposa de Caim era uma descendente de Adão, provavelmente. Como a idade de Caim não é fornecida, não podemos determinar o momento exato de seu casamento. Muitos anos podem ter se passado, aumentando a possibilidade de que sua esposa seja uma parente mais distante. Segundo o livro de Jubileus, a esposa de Caim é aquela que é dita ser filha de Eva. O livro de Jubileus, escrito entre 135 e 105 a.C., é um comentário judaico que não está incluído na Bíblia. Embora o livro de Jubileus não faça parte do cânone aceito pela maioria das tradições judaicas e cristãs, ele é valorizado por alguns grupos religiosos, especialmente aqueles que seguem tradições judaicas apócrifas ou pseudoepígrafas. As visões sobre a autenticidade e importância desse livro podem variar entre diferentes tradições e interpretações religiosas. De acordo com o livro, Eva deu à luz a Caim, e na terceira semana do jubileu, no quarto dia, ela deu à luz a Abel, e no quinto dia, deu à luz sua filha. Depois que Caim matou Abel porque Deus escolheu a oferta de Abel, Adão e Eva choraram a morte de Abel. Então, é dito que Adão fez amor com sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho chamado Sete, dizendo: Deus me concedeu outra criança em lugar de Abel, já que Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Eles então deram à luz sua filha Azura. Caim, por outro lado, tomou sua irmã como esposa, e ela lhe deu um filho chamado Enoque. Impulsionado por sua ambição, Caim construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem a seu filho Enoque. Como Adão e Eva eram os primeiros e únicos humanos na Terra, seus filhos não tiveram escolha senão se casar entre si nos primeiros dias. O casamento dentro da família não era proibido por Deus naquela época. Só mais tarde, quando a população cresceu e a necessidade desse tipo de casamento diminuiu, é que essa restrição foi estabelecida. O mesmo problema ocorreu após o dilúvio, quando todos os seres humanos são descendentes de Cam, Sem e Jafé, os filhos de Noé, juntamente com suas esposas. Depois do dilúvio, Deus ordenou que se multiplicassem. Mais tarde, quando os israelitas saíram do Egito, Deus deu leis que proibiam o incesto, referindo-se a relações sexuais entre parentes. Em conclusão, a questão de onde Caim obteve sua esposa apresenta um quebra-cabeça instigante. Um exame cuidadoso do texto bíblico revela que Caim aparentemente se casou com sua irmã, nascida de Adão e Eva, quando viajaram para a terra de Nod. A ausência de uma proibição explícita nessa época, juntamente com as condições genéticas da era, confere grande credibilidade a essa explicação. A ideia de que todos os seres humanos descendem de um único par, Adão e Eva,
Enfrenta desafios científicos, incluindo a diversidade genética observada, evidências fósseis e antropológicas, a teoria da evolução, a falta de problemas genéticos em casamentos consanguíneos em larga escala, a diversidade cultural e linguística, e estudos genéticos moleculares. Esses elementos apontam para uma narrativa mais complexa da origem e evolução da humanidade, sugerindo que a diversidade genética não pode ser explicada simplesmente por uma origem única. É importante notar que essas considerações são abordagens científicas e não excluem interpretações religiosas ou teológicas que possam coexistir com a compreensão científica da diversidade humana. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.